Oi, boa noite. Tudo bem com você? Como foi o seu dia? E quando eu pergunto como foi o seu dia, eu quero saber uma única coisa. Você orou hoje? Deus, Ele tem todo o universo nas palmas de suas mãos. Mas Ele é incansável na arte de querer estar com as suas criaturas, com os seres humanos. E Deus colocou-nos à disposição a oração, que de alguma forma sacia a paixão de Deus pelos seus filhos, e que em sentido contrário sacia também a nossa vontade, paixão e desejo de estarmos com o nosso Deus. E eu pergunto a você, quanto hoje você dedicou do seu dia para estar na presença de Deus? Ainda há tempo. Nunca é tarde para começarmos uma oração, para falarmos com o nosso Deus. Eu tive um dia muito agradável, muito gostoso hoje. Na minha igreja, lá no Botafogo, entre os amigos que nós temos, há um especial chamado José Carlos. Ele é o nosso líder, ele é nosso primeiro ancião. Ele é de Governador Valadares. O José Carlos é um homem que viaja o mundo. Ele conhece praticamente os maiores e melhores destinos de umas férias. E quando o José Carlos ficou sabendo que eu vinha para cá, ele falou: pastor, tem um lugar em Belo Horizonte que o senhor não pode deixar de ir. É o mercado central, o mercado municipal. E eu confiei no que o Zé Carlos disse. E de alguma forma me arranjei hoje junto com 2 amigos e estive lá. E olha, o Zé Carlos não está nada errado não. E vou dizer a você, lá dentro daquele mercado, me deu uma vontade de ficar por essa cidade, sabia? Até o uai, eu já estou aderindo já no vocabulário. Um cadinho mais com vocês. Não faria mal nenhum para mim. Foi alguns momentos agradáveis. E ali eu aproveitei para levar daqui um mimo para a esposa, que certamente está na expectativa de ganhar alguma coisa do marido que ficou fora. E nesse dia também eu tive a oportunidade de estar na presença de Deus, de ser refeito, renovado pelo Pai. A você que nos assiste pela internet, o nosso muito boa noite. É uma alegria nós termos você junto de nós. E por falar em internet, eu quero lembrá-lo que nós temos 3 canais à disposição para criação de uma afinidade maior. @Tendências Reais, no Facebook Tendências Reais, e o nosso e-mail tendenciasreais@hotmail.com. Eu recebi hoje um e-mail muito tocante, muito marcante. Quem me mandou está me ouvindo e sabe o que estou lhe dizendo. Muito obrigado e Deus abençoe você. Nesta noite nós vamos conversar sobre conversão. Eu acho que eu estou passando para o lado errado. Isso, sobre conversão. E antes de conversarmos sobre conversão, eu quero ler uma história para você. Quero que você preste bastante atenção nisso que vai ser lido aqui. Olha só. Sempre que você for enviar um e-mail para alguém, é melhor certificar-se do endereço, para que um mal entendido não aconteça. Um homem deixou as ruas cheias de neve de Chicago para umas férias na ensolarada Flórida. Sua esposa estava viajando a negócios e estava planejando encontrá-lo lá no dia seguinte. Quando chegou ao hotel, resolveu mandar um e-mail para sua mulher. Como não achou o papelzinho em que tinha anotado o endereço do e-mail dela, tirou da memória o que lembrava e torceu para que estivesse certo. Infelizmente, ele errou uma letra
E a mensagem foi para uma mulher de um pastor. Este pastor havia morrido no dia anterior. Quando ela foi checar os seus e-mails, deu uma olhada no monitor, deu um grito de profundo horror e caiu dura e morta no chão. Ao ouvir o grito, sua família correu para o quarto e leu o seguinte na tela do monitor: querida esposa, acabei de chegar. Foi uma longa viagem. Aqui tudo é muito bonito. Muitas árvores, jardins. E olha, apesar de estar aqui apenas algumas poucas horas, já estou gostando muito. Agora vou descansar. Falei aqui com o pessoal e está tudo preparado para a sua chegada amanhã. Tenho certeza que você também vai gostar. Beijos do seu eterno e amoroso marido. Observação: está fazendo um calor infernal aqui. Cuide com os e-mails, cuide com o correio eletrônico. Eu convido você a mais uma vez fechar os teus olhos, curvar a sua fronte para nós falarmos com Deus. Pai querido, sendo franco e direto nesta noite, eu peço a Ti humildemente, não apenas o Espírito Santo, mas porção dobrada dele. Nesta noite, querido Pai, eu não posso, de forma alguma, falar por mim e de mim. Eu não posso, querido Deus, nesta noite aparecer. Eu não posso nesta noite, ó Pai, extravasar sentimentos em forma de palavras. Não é noite para isso. Se essa noite, Pai, realmente é uma noite tocante, ela é uma noite inteiramente do Espírito Santo do Senhor. E é Ele, querido Pai, que nós convidamos a estar no nosso meio. É Ele, Pai, que nós convidamos a nos falar. É Ele que convidamos a nos tocar. E mais uma vez, aquela grande cruz, a cruz de Cristo, ela seja colocada à minha frente, para que escondido o Senhor brilhe e apareça. O Senhor sabe, ó Pai, que nesta noite haverá um algo especial no sentido de uma decisão. O Senhor sabe as implicações de uma decisão. Mas, Pai, por favor, nos mostre o quão importante, sério, relevante é decidirmos inteiramente pelo Senhor, mesmo que o nosso chão se rasgue, mesmo que o nosso céu caia sobre nós. Mas, por favor, não permita que nenhum de nós nesta noite tomemos uma outra decisão, senão a de nos entregarmos inteiramente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o verso de número 15. Mateus, capítulo 24, verso 15. Possivelmente você tem alguma dificuldade em encontrar esse texto, este livro. Eu quero ajudá-lo com uma dica. Ele fica depois do livro de Gênesis e antes de Apocalipse. E você rapidamente encontra. Tá legal? Mateus capítulo 24, verso número 15. Diz assim: assim, quando vocês ouvirem
sobre o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Queridos, Cristo Jesus, ele sempre trabalhou fundamentado e baseado nas Escrituras. As palavras de Cristo, na sua totalidade, são encontradas no Antigo Testamento. Jesus, ele se tornou especialista no conhecimento da palavra, e por isso que ele era especialista em Deus. Em algum momento, Jesus Cristo, nesse capítulo profético, ele nos diz que o livro de Daniel tem que nos ser conhecido, entendido. Jesus Cristo valoriza todos os livros da Bíblia, mas de forma direta e objetiva eu vejo Cristo Jesus incentivando a mim e a você a estudarmos e conhecermos o livro de Daniel. Eu falei um pouquinho para você nessa semana sobre Apocalipse, e quero dizer a você que no mesmo patamar e no mesmo nível de Apocalipse está o livro de Daniel. O livro de Daniel também é especialista em apresentar Cristo de uma forma ímpar, distinta dos demais livros da Bíblia. É ali que pela primeira vez nós vamos encontrar Miguel. É ali que nós temos o ungido. É ali que nós temos o filho de Davi. Jesus Cristo, do 1º ao 12º capítulo, brilha em cada letra que compõe as palavras, que formam as frases que trazem a mensagem do livro de Daniel. Quando nós vamos à história secular, nós encontramos o livro de Daniel muito presente e vibrante em acontecimentos históricos. Por exemplo, Cristóvão Colombo, descobridor das Américas, era um homem que estudava de maneira sistemática e regular o livro de Daniel. E parte da sua motivação de entrar em águas e conhecer um novo mundo, uma nova terra até então desconhecida, é porque ele acreditava que quando chegasse o fim do tempo, Deus abriria novas terras, novas civilizações para que o evangelho fosse pregado. Você sabia disso? Isaac Newton, cientista, um homem que domina a física, a matemática, ele trouxe para o seu tempo inovações na ciência. Mas se você fizer um comparativo entre aquilo que ele escreveu no âmbito científico e aquilo que ele escreveu no âmbito bíblico, você vai ver que ele muito mais escreveu sobre Bíblia, sobre fé, sobre profecia, do que sobre ciência. Você sabia disso? Quero contar para você também a história de Timóteo Dwight. Timóteo Dwight foi o primeiro presidente da faculdade de Iowa, e ele viveu momentos próximos à Revolução Francesa. Em algum momento, parte do seu corpo docente e dos seus alunos começaram dentro da sua escola levantar argumentos e objeções contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Começaram a falar sobre infidelidade, abolição do pecado. E um dia esse senhor, alguém muito idoso, mas muito seguro das suas crenças, convocou todos esses alunos para que estivessem no anfiteatro da faculdade. E ele chegou carregando uma pilha de livros debaixo dos braços. E pediu para que alguns daqueles do corpo docente e alunos, questionadores da palavra, levantassem todos os argumentos para que fosse ponderado. E depois que os alunos falaram, este homem, esse senhor, o Timóteo Dwight, ele toma a palavra, voz bem baixa, muito segura, e começa a estudar as profecias do livro de Daniel. E aquela pilha de livros eram livros históricos. Ele começa a mostrar na história os acontecimentos em Daniel, os acontecimentos em Daniel acontecendo na história. Depois da sua última palavra, aquele auditório levantou. E durante alguns minutos,
aplaudiu aquele homem. E um grande reavivamento no meio daquele colegiado e alunos aconteceu. Você sabia disso? O livro de Daniel é o livro para os nossos dias, para a nossa geração, para o nosso momento. E agora eu convido você a ir junto comigo para o livro de Daniel, lá no primeiro capítulo. Eu disse a você já nessa semana que o livro de Daniel, ele tem 2 blocos. Um primeiro bloco são 6 capítulos históricos. Um segundo bloco, 6 capítulos proféticos. Os 6 capítulos proféticos, eles nos contam quando algumas coisas irão acontecer. Os 6 capítulos históricos nos falam como nos comportar, como vivermos diante daquilo que está por acontecer. Nós estudamos essa semana uma história de esperança envolvendo os 3 amigos de Daniel. E eu disse a você que o sentido maior da Bíblia é quando a nossa história se funde à história bíblica. É quando nos encontramos nessas linhas e versos. E hoje nós vamos estudar mais uma história de esperança. Vamos ler comigo a partir do verso 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Queridos, o livro de Daniel, quando nós vamos à Bíblia hebraica, ele não está posicionado no mesmo lugar que está em nossa Bíblia. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ela é dividida em 3 grupos de livros. Primeiro, Torá, são as ordenanças, as leis, os mandamentos, as dicas, os conselhos de Deus para o seu povo. São basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem depois um outro bloco, o bloco dos livros históricos e proféticos. E você tem um terceiro bloco, que são os hagiógrafos. Você não precisa de decorar essa palavra, não. Os livros hagiógrafos, eles têm a sua importância, mas não tão importantes, relevantes como os livros do Pentateuco, quanto os livros históricos e proféticos. E o livro de Daniel, um livro profético, o livro de um profeta, ele não está no bloco histórico profético, ele está lá nos livros hagiógrafos. É como se dissesse o seguinte: olha, esse livro é bíblico, mas ele não é tão importante assim. Porque na mentalidade judaica, o livro de Daniel, ele tem 3 pontos que não faz dele o livro, como nós acreditamos que seja. Primeiro, Daniel foi o primeiro do Antigo Testamento e único a escrever um livro fora da terra do povo de Deus. Ele não escreveu lá em Israel, lá em Jerusalém, ele escreveu na Babilônia, terra gentílica, terra pagã. O segundo argumento deles é que o livro de Daniel foi escrito por alguém que não viveu uma vida reservada do luxo, da bonança, da fartura, porque Daniel viveu na corte real, no palácio. E o terceiro argumento é que o livro de Daniel, de toda a Bíblia, é o único que fala simultaneamente das 2 vindas de Jesus. Você não tem nenhum outro livro na Bíblia que fala simultaneamente das 2 vindas de Jesus. Ou o livro bíblico aponta para a primeira vinda ou para a segunda vinda. O único livro que fala de 2 vindas simultâneas de Jesus é o livro de Daniel. Esse livro, ele aponta para o Messias e as suas 2 vindas. A primeira hoje já consumada, e nós agora esperamos e aguardamos a sua segunda vinda. Então, quando eu vou ao livro de Daniel, eu vou encontrar
a mensagem central e maior de um Cristo, de um Messias, de um ungido do Filho de Deus, vindo ao encontro do seu povo, vindo para buscar os seus filhos, desejoso de libertá-los desta terra para a pátria celestial. E nós lemos aqui como o livro de Daniel começa e abre as portas. A Bíblia conta de 2 cidades, 2 reis. Nós temos de um lado Nabucodonosor e Babilônia, de um outro lado Jeoaquim e Jerusalém. A história me diz que esse rei, o Nabucodonosor, em algum momento ele ataca a cidade chamada Jerusalém, liderada por Jeoaquim. E sempre que você vai à Bíblia e faz uma leitura mais atentiva, você percebe que Babilônia está ligada à prostituição, apostasia, pecado, abandono, idolatria. E sempre que você vai à Bíblia e faz um estudo sobre Jerusalém, é a cidade da santidade, da verdade, da pureza, a cidade de Deus. E a Bíblia conta que esse rei, o Nabucodonosor, liderando Babilônia, toma de assalto Jerusalém. Toma de assalto a cidade de Deus, a cidade da mentira, do pecado, da prostituição, da maldade. Toma de assalto a cidade da verdade, do bem, da justiça, da pureza. E a Bíblia conta para nós, queridos, que de repente a cidade de Deus, ela aparentemente é vencida, aparentemente é derrotada, ela aparentemente sucumbe e cai. É esse o abrir do livro de Daniel. O certo é atacado pelo errado, a verdade é atacada pela mentira, a bondade é atacada pela maldade. E nessa disputa, nesse duelo, nesse conflito, a verdade, o erro, a verdade, a bondade, a justiça e a pureza parece que caem e sucumbem. E você já teve a impressão de que o mal, a mentira, a maldade está prevalecendo no nosso meio? Já passou pela tua cabeça que o errado, o impróprio, o pecado tem prevalecido, tem sido mais forte, tem ganhado mais campo no nosso mundo? Já passou pela tua cabeça que Deus e tudo que é de Deus tem perdido espaço, campo, território para aquilo que é do inimigo de Deus? E eu levanto algumas perguntas a você. Por que será que uma mãe, com um bebezinho de 3 anos, descobre que está com câncer? Por que será que um menino de 17 anos, numa cidadezinha pequena de interior, está domingo à tarde com a sua família na calçada? E um automóvel em alta velocidade, dirigido, conduzido por um embriagado, choca-se contra aquela família, o menino é arremessado longe por conta de ser tomado de assalto por este automóvel. O embriagado sai ileso, mas o menino, na flor da idade, ele agora é tetraplégico. Você já se perguntou por que, como essa semana, um bebezinho, envolto num saco preto, é abandonado na carroceria de um caminhão? Você já se perguntou por que o mal está fazendo o que está? Você já se perguntou por que o índice, o grau daquilo que está ligado ao pecado parece que tem aumentado no nosso meio, na nossa esfera, próximo de nós e nos atingindo? É disso que o livro de Daniel quer falar. É isso que o livro quer dizer. É essa a resposta que ele se propõe dar. Acontece que no livro de Daniel, só o nome de Daniel já é uma resposta de Deus a toda essa situação. Porque todo nome que lá no seu sufixo aparece com a letra E e L, o El, isso aponta para Deus. A palavra Dan vem lá daquela tribo do povo de Deus, a tribo de Dan, responsável pelos juízos, pelos juízes, pelas decisões de causa. Ou seja, o nome de Daniel significa Deus é juiz. E juiz para aquela época não é como os juízes dos nossos dias que estão ali para condenar. O juiz do tempo bíblico era alguém que consertava, acertava, remediava, costurava, unia, agregava, respondia, fazia valer o que é certo.
Então o livro de Daniel é uma resposta a essas questões, mostrando que o nosso Deus, o Deus de Daniel, o nosso juiz, consertará todas as coisas, ajustará todas as coisas, e ele possui todas as coisas no seu controle e domínio. A história diz que Nabucodonosor, como uma medida inteligente, ele toma lá dos filhos de Israel 4 jovens especiais entre os outros mais. É Daniel e seus 3 amigos. E eles são trazidos para algo muito especial. Eles vão ser preparados na ciência, na cultura, nas artes babilônicas, para um dia serem enviados novamente lá para Jerusalém e administrar aquele lugar com a cultura, a arte e a ciência babilônica. Algum tempo atrás, quando a Rússia atacou o Afeganistão, eles trouxeram jovens afegãos, colocaram no Kremlin, prepararam esses jovens e enviaram novamente para o Afeganistão. Hitler fez disso também com algumas províncias e civilizações que ele dominou. É uma arte de guerra, de manipular, é uma arte de você manter o controle do império que está se expandindo. E esses jovens vêm a Babilônia. Queridos, deixa eu tentar falar um pouquinho para você sobre o que é Babilônia na Bíblia. Babilônia na Bíblia é o centro, é o alto, é o topo daquilo que não presta. Babilônia na Bíblia é prostituição. Babilônia na Bíblia é libertinagem. Babilônia na Bíblia é embriaguez. Babilônia na Bíblia é idolatria. Babilônia na Bíblia é ausência da manifestação de Deus. Babilônia na Bíblia é sensualismo. Babilônia na Bíblia é prazer e diversão. Babilônia na Bíblia é ausência de leis, de regras. Babilônia na Bíblia é o inferno instalado nesta terra. E esses jovens, eles foram colocados neste lugar. Eu atendo alguns pais e mães. Em algum momento abrem o coração e falam: pastor, ore pelos meus filhos. E não há pedido mais sincero do que esse. E os pais soltam uma frase, e eu sei que eles soltam com todo carinho. Eles soltam na inocência, e quem sabe no desespero, eles dizem: ah, pastor, quem sabe isso é uma fase da vida. Mas quando eu vou ao livro de Daniel, eu percebo que esta fase da vida não acompanhou e não permeou a vida desses filhos de Deus. E te digo mais, quando a Bíblia se propõe a falar desses 4 rapazes, na nossa tradução nós temos jovens, mas no original a palavra fala de pessoas entre 14 e 17 anos, são adolescentes, nem jovens eles são simplesmente adolescentes, 4 adolescentes que não têm mais o pai e a mãe, eles não têm mais uma escola, eles não têm mais uma igreja, eles não têm mais o pastor, eles não têm mais liderança nenhuma daquilo que um dia eles viveram, e são colocados em Babilônia. E lá na Babilônia, Nabucodonosor vai propor a eles um processo de transformação de mente, uma lavagem cerebral. E a primeira amostra disso é quando a Bíblia conta aí que eles terão seus nomes mudados, trocados. Você já se perguntou por que precisou de trocar o nome deles? E a resposta, querido, é essa: o nome desses meninos tinha algo ligado que apontava diretamente para Deus. Deus é meu juiz, o Senhor é meu ajudador, o Senhor é bondoso comigo, o Senhor me liberta. E Nabucodonosor entendeu que para eles serem de Babilônia, alguma coisa de dentro deles deveria ser retirada e algo deveria ser colocado. E olha, ouça o que o pastor vai dizer com todo carinho a você. Tudo, querido, o que vem de graça a você, tudo que vem de graça a você, é porque quem sabe o produto seja você. Televisão de graça, é porque o produto é você. Internet de graça, o produto é você. Eu não estou falando da operadora que coloca o cabo da tua internet, da tua televisão, não. Eu estou dizendo do conteúdo que aparece ali de forma gratuita. Tudo aquilo que é de graça é porque o produto somos nós. E hoje nós somos o produto dessa cultura.
voltada ao prazer. E se nós tínhamos uma Babilônia 650 anos antes de Cristo, Babilônia transpôs a história e chegou nos nossos dias. Porque hoje nós vemos uma Babilônia moderna, onde tudo é voltado ao prazer, à satisfação do eu, ao sensualismo. Há 20 dias atrás eu dava uma aula, 6º ano, crianças de 11, 12, no máximo 13 anos. Em algum momento da aula, olhando para os meus alunos, o assunto não era esse, mas eu falei a palavra sexo dentro do contexto da aula. Queridos, 3 meninas se entreolharam de tal forma, de tal maneira, como professor, eu me arrepiei e me estremeci de medo, por ver que naqueles olhares que se cruzavam, havia uma possível história, um possível contexto, e o olhar era marcado por malícia, por sensualidade, por coisas precoces de uma geração voltada ao prazer. E tudo hoje que nós temos visto, sentido e presenciado, é o mundo querendo nos levar, nos induzir a doses cada vez mais altas e altas de prazer. É o mundo cada vez mais clamando por uma geração voltada à adoração do corpo. Uma geração que rompa com os padrões normais de família. Uma geração que rompe com a estrutura moral. Uma geração que rompe com o certo e o errado. Uma geração pluralista, relativista. E hoje, quando eu vejo esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, eu clamo a Deus por misericórdia, que Deus possa poupá-los desta Babilônia que não tem escrúpulos, dessa Babilônia imoral, dessa Babilônia que desencoraja diariamente pais e mães a lutarem pelos seus filhos, porque é desleal a batalha e a luta. Mas a história diz que tem lá os 4 adolescentes. E a primeira coisa que eles vão receber ali, depois da troca dos nomes, é a orientação de que eles deveriam comer, se banquetear e se fartar da comida do rei, a qual para eles era imprópria, a qual para eles não fazia parte do seu regime alimentar. E deixa eu lhe dizer algo, querido. Deus não é um Deus de capricho e vaidade. Deus não é um Deus mesquinho, pequeno. O nosso Deus não fica nos testando, nos provando. Ele não precisa disso. E tudo aquilo que Deus pede, me permita até usar uma outra expressão, tudo aquilo que Deus orienta, aconselha e dá dicas a você, é porque Deus sabe o que é melhor a você. Deus sabe como você exatamente funciona. E Deus quer protegê-lo daquilo que não presta, entorpece a tua mente, a tua alma. E quando Deus, por exemplo, diz a você o que comer e o que não comer, não é porque Ele é proibitivo, mesquinho e vaidoso. É porque Ele quer preservar aquilo que Ele lhe deu, a tua mente e o teu corpo. E esses garotos, que distante de tudo e todos, poderiam comer o que quisessem, do jeito que quisessem, na quantidade que quisessem, eles dizem não. Não, nós não vamos comer. Isso não é para nós. E no versículo 8, eu gostaria que você lesse junto comigo. Veja só o que Daniel e os seus amigos vão propor a si mesmos. Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos eunucos, o chefe dos oficiais, permissão para se abster deles. Sabe essa palavrinha que está aí, que diz decidiu? Ela significa decidiu, escolheu, determinou. Daniel, no fundo da sua alma, no íntimo do seu coração, no intelecto da sua mente, ele escolheu, decidiu, determinou-se não se contar com as finas iguarias do rei. Queridos, eu vejo 4 meninos que com algo
que a mente deles poderia racionalizar e aceitar, sendo fiéis, sensatos e prudentes diante de Deus. E nós, por muito menos, nós, por coisas menores do que estas, muitas vezes cedemos, nos entregamos e alimentamos a satisfação do nosso coração. Somos adultos, somos maduros, somos pais de família, somos líderes da igreja, somos pastores, mas que infelizmente nos falta dessa genuína conversão àquilo que Deus quer de nós. E a palavra de Deus conta que Daniel não simplesmente fez alguma coisa, mas a Bíblia conta é aquilo que Daniel teve que abrir mão, aquilo que Daniel teve que deixar de lado, aquilo que Daniel teve que abrir e ceder espaço para que Deus pudesse atuar. Porque o grande segredo na nossa vida cristã são 3. Primeira coisa, permitirmos sermos agradados por Deus. Deus é o nosso Criador. Deus colocou em nós um negócio chamado DNA. E ali estão precisamente todas as informações a nosso respeito, colocadas por Deus. E Ele, como nosso Criador, Ele sabe melhor do que nós mesmos como nos agradar, como satisfazer o nosso anseio por felicidade, como responder o nosso anseio por realização. Ele sabe. E o primeiro passo da nossa vida cristã é permitir Deus nos agradar, abrindo mão, nós, das nossas vaidades, dos nossos caprichos, dos nossos luxos, dos nossos gostos. Segunda coisa, Daniel, ele retirou um obstáculo do caminho. Ele passou por cima de um entrave, que para ele foi a questão alimentar ali no Egito. E a minha pergunta para você agora é: o que Deus tem que tirar de obstáculo da nossa vida? O que Deus tem que remover do nosso caminho? O que Deus tem que retirar da nossa frente? O que Deus tem que entrar no nosso coração e colocar para fora? O que é hoje na nossa vida obstáculos que nos permite caminhar na direção e na fidelidade de Deus? E o terceiro passo, querido, obediência leal e restrita àquilo que Deus pede e espera de você. Primeiro, permita-se ser agradado por Deus. Permite Deus retirar os obstáculos da sua vida. E terceiro, obedeça fielmente a Deus. E a Bíblia conta que Daniel e seus 3 amigos tiveram a oportunidade de desfrutar de um outro regime alimentar, de uma outra dieta. 10 dias se passaram. E Daniel e seus amigos foram encontrados como mais sábios do que todos os outros que viviam junto deles e que se alimentavam e bebiam daquilo que o rei lhes servia. Eu começo a entender que quando eu permito Deus me agradar, quando eu permito Deus retirar do meu caminho obstáculos, quando eu permito que o meu coração devote fidelidade e interesse a Deus, Deus só tende a me abençoar. E a grande pergunta que eu tenho para você: se Deus, como nosso Pai, está desejoso de nos abençoar, por que nós nos vendemos, ou melhor, nós pagamos para sermos infiéis, para sermos desobedientes, para sermos infelizes na Babilônia moderna, querido? Por quê? Por que nós agimos assim? Por que nós andamos por esses caminhos incertos, inseguros, manipulando a nossa religião, a nossa fé, barganhando vez ou outra com o pecado, tentando cauterizar a nossa mente contra aquilo que é errado? Porque muitas vezes nós deixamos brechas para o nosso gosto, o nosso capricho, as nossas tendências pessoais e carnais. Por quê? Sendo que a resposta final e última de Deus é bênção na sua vida. E a Bíblia conta para nós que Daniel, os seus amigos, superaram e passaram por todo esse drama. Mas o verso que eu mais gosto do capítulo 1 de Daniel é o verso 21. Eu tenho aqui a chave desse carro. A pessoa que de cor me disser agora o que está escrito em Daniel capítulo 1, 21, ganha o carro do pastor Paulo Nogueira. Alguém se arrisca?
Alguém se arrisca? Queridos, como nós não sabemos as palavras mais bonitas do primeiro capítulo? Como que a gente desconhece a parte mais dinâmica deste capítulo? Como que a gente não entendeu como Daniel termina o capítulo? Como que a gente não tem isso na nossa mente, presente no nosso coração, vivido no nosso dia a dia? Daniel capítulo 1, verso 21. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Quando Daniel chega em Babilônia, quem está a governar a Babilônia é um homem chamado Nabucodonosor. E a história nos diz que de Nabucodonosor até Ciro são 4 gerações: pai, filho, neto e bisneto. Daniel termina o capítulo 1 dizendo que reis entraram e saíram do poder, guerras foram iniciadas e terminadas, tronos surgiram e caíram, houve conflito e houve paz, mas Daniel, seus amigos, aqueles que foram irrepreensíveis nos seus caminhos, aqueles que fizeram a vontade de Deus, que andaram naquilo que Deus nos coloca, eles permaneceram, eles ficaram. Quem sabe isso ainda não está claro para você. A Bíblia, no livro de Daniel, conta uma sucessão de reinos. Ela fala de Babilônia, a Bíblia fala de Medopérsia, ela fala de Grécia, ela fala de Roma. Ela termina lá em um par de pés com dedos, e a partir dali uma grande pedra que não foi cortada por mãos humanas, ela se retira daquele lugar e no seu volume, na sua força, no seu caminho, se choca contra os reinos seculares e coloca esses reinos abaixo. E aquela pedra, ela agora se transforma em um monte. É iniciado um novo reino, o reino dos filhos de Deus. Amados, olha aqui nos meus olhos agora e abra o seu ouvido para que eu vou lhe escutar. Você não veio a este mundo para ser deste mundo. Você não chegou aqui para permanecer aqui. Você não foi feito, programado, você não foi arquitetado nos moldes de Babilônia. Não é esse o propósito de Deus para você. Não é esse o sonho que o Pai tem idealizado para a sua vida. Nós não fomos construídos para essa civilização, cultura. Nós não estamos aqui para servir a essa geração do jeito que ela tem se colocado sobre nós. Quando Deus criou e formou você, Deus criou e formou você aqui, para que um dia você saísse daqui. Deus trouxe você para esta terra, para tirá-lo desta terra. Nós estamos em uma fase de transição. Nós estamos no limiar de um último reino. Nós estamos à porta do céu. E o destino, plano, propósito de Deus para a sua vida não é outro, senão você transpor, querido, este reino, esta Babilônia, este país, e entrar para o reino dos céus. Eu preguei no domingo que a nossa salvação, ela vem diretamente pela graça de Cristo, e não há nada que você possa fazer para lograr isso. E não volto atrás no que eu disse, mas escute bem o que eu vou lhe dizer a você. Enquanto Deus concede você oportunidade de escolha, de decisão, de colocar-se num caminho, Deus não abre mão desse padrão. Deus, apesar de salvá-lo pela graça, Ele espera sim que você viva de acordo com o que Ele deseja a você. Deus não abre mão dos seus estatutos, Deus não abre mão dos seus conselhos, das suas dicas. É esse o plano que Ele tem para você. Não estou dizendo que isso vai salvá-lo, mas possivelmente o caminho contrário é isso, pode levá-lo à perdição. Nós não somos grandes animais, nós não somos como macacos que não têm a parte frontal, onde conseguem racionalizar e escolher. Na década de 90, na Universidade de Massachusetts, cientistas começaram a trabalhar
com alguns macacos e procuraram saber o efeito do prazer nos mesmos. Então esses cientistas, eles instalaram no cérebro do macaco, no centro do prazer, um pequeno elétron. E eles colocaram para o macaco um pequeno botão, que todas as vezes que o macaco apertasse o botão, ele sentia dentro de si prazer. E a história diz que o macaco apertou uma vez e gostou daquilo, e apertou uma segunda vez e gostou daquilo, e apertou uma terceira vez. E os cientistas introduziram dentro daquela pequena gaiola, daquela jaula, banana para os macacos, bananas amarelas, grandes. E todas as vezes que o macaco pensava em se aproximar das bananas e encontrava o pequeno botão, ele parava no botão e apertava, e apertava, e apertava. E sabe o que aconteceu? Desmaiou de tanto prazer. Retiraram as bananas, colocaram agora para ele a sua macaca. Fizeram chapinha nela. Botox. Siliconaram a macaquinha. Colocaram nela um lindo óculos, um belo vestido, e introduziram na jaula. E o macaco, quando viu a macaca, os seus olhos brilharam. Mas quando viu o botão, o seu corpo se lançou e apertou, e apertou, e apertou. Sabe o que aconteceu? Desmaiou de tanto prazer. Tiraram a macaca, colocaram agora os seus filhotinhos, as suas crias, os seus mimos, os seus tesouros, os macaquinhos mais lindos daquele macaco. E quando ele viu os macaquinhos, seu instinto paterno se dirigiu a eles, mas no meio do caminho havia um botão. E de novo o macaco apertou o botão, e uma vez mais, e uma outra. E sabe o que aconteceu com o macaco? Ele morreu de tanto prazer. Queridos, jovens do meu coração, crianças, eu sei que vocês me entendem. Adolescentes, vocês já têm percepção e discernimento. Não vendam a vida eterna por conta de uma gota de prazer. Querido empresário, não venda uma mansão no céu por um ajuste fiscal na terra. Moça, não venda as suas roupas brancas celestes por uma noite dormida ao lado de quem você não conhecia antes de 20 minutos, uma hora de conversa. Filho, não venda o vinho, o suco de uva celeste por um copo de bebida. Não venda o aroma, o cheiro do céu por algo que lhe garante prazer momentâneo. E eu volto a dizer a você, o anelo de Deus, o coração do Pai, Ele está vindo na nossa direção para nos retirar daqui. E aqueles que se permanecerem fiéis a Deus, esses vão sair deste reino para ir para um próximo reino. O reino que você foi criado, sim, esse sim, para viver, existir e perdurar pela eternidade. Eu contei para você ao longo da semana algumas histórias que se passaram na minha vida. E agora eu quero me aproximar de você e contar uma história da minha vida, ligada diretamente a mim. Ao que eu chamo o momento da minha conversão. Eu nasci em um berço cristão, e você sabe disso, eu já lhe contei. Mas os meus pais, por coisas da vida, se desviaram dos caminhos do Senhor e foram para longe. E o meu pai ingressou numa empresa que trabalha com bebidas diversas, entre elas bebidas alcoólicas. E a vida do meu pai se transformou num carrossel de trabalho e badalação e agitação. Uma vida profissional bem-sucedida e uma vida social por conta da cervejaria mais ativa ainda. Mas o meu pai, sempre que via o filhinho que levou o seu próprio nome, ele via ali parte do sonho dele desfeito e destruído, porque o meu pai sonhava em ser um pastor.
Ele conheceu a Jesus com 16 para 17 anos e o sonho dele foi se tornar um pastor. Ele conheceu a minha mãe, juntos tiveram uma trajetória bonita de 5 anos de namoro, mas no mês que minha mãe e meu pai casariam, eu nasci. Eles anteciparam a ordem das coisas. E o sonho do meu pai de ser um pastor foi totalmente rompido e esfacelado ali. Mas todas as vezes que o meu pai via o filhinho, o meu pai, na sua vida longe dos caminhos de Deus, afastado do Senhor, entregue à Babilônia, dizia: Deus, o que eu destruí, construa nele. O que eu impedi, faça nele. O que eu rejeitei, faça com que ele aceite. E o meu pai, nas suas desaventuranças de vida, um dia num quarto de hotel, depois de uma noite, ele escreveu uma carta para Deus. E nessa carta ele contou muito da sua vida, coisa que Deus já sabia, e terminou com um pedido: Deus, faça do meu filho, faça do Marquinho, do Mazão, como ele me chama, um pastor. Faça dele um pastor. Ele dobrou a cartinha e colocou na carteira, e guardou, e continuou vivendo a vida de Babilônia, na Babilônia e por Babilônia. E eu cresci, querido, como você já sabe, nos caminhos de Deus, muito bem cuidado, tratado, amado pela linda igreja que Deus nos deu nesta terra. E eu percebia que o meu crescer, que o meu desenvolver, era para uma única finalidade: ser pastor. Eu não sei se eu preciso dizer, mas eu amo ser pastor. Sabe por que todo dia eu acordo feliz? Porque eu acordo lá da minha esposa. Mas eu acordo sabendo que naquele dia é mais um dia para eu exercer o pastorado. Queridos, eu amo estar com vocês aqui. Eu amo esse microfone, essa gravata, esse paletó. Eu amo essas 4 paredes da igreja. É isso que eu amo. Mas quero dizer que eu não nasci assim. Eu nasci lá no meio do pecado. Eu nasci, os meus pais estavam longe de Deus. Mas a igreja, e por isso que nós insistimos para que você venha, para que você traga a sua família, para que você esteja aqui, porque este é o lugar que Deus vai usar para construir os sonhos que vocês, pai, têm para os vossos filhos. Esse é o lugar, jovem, que Deus vai usar para construir os seus sonhos. Esse é o lugar que Deus vai se revelar a você. Eu fui crescendo e todo mundo na igreja perguntava: o que você vai ser quando crescer? Pastor, pastor, pastor. É isso que eu vou ser. Eu comecei o meu ministério com êxito. 12 anos, meu primeiro sermão, fiz um apelo para o meu pai e minha mãe voltar para a igreja. 100% de aproveitamento, eles voltaram. Fui para o internato. Puxa, e ali aconteceu as mais lindas semanas de oração da minha vida. Conheci pastores que me marcaram, não pelo que falavam, mas pelo que eram, representavam à frente. E ali dentro ficava gravado um registro que estaria por vir de um dia eu ser um pastor. Mas a Babilônia, ela é sarcástica. A Babilônia, ela é peculiar na sua forma de conquistar as pessoas e mudar o caminho delas. Um dia me convidaram para um negócio que eu ouvia demais, para uma tal de balada. Lá em São Paulo é assim que diz para isso, eu não sei como é aqui. É assim. E eu fui. 15 anos. Tive que mentir lá na porta para entrar. E entrei. E entrei para a Babilônia. Para a Babilônia do prazer. E querido, dentro da balada, os seus problemas desaparecem. Dentro da balada, não há espaço para lágrimas e tristeza.
Dentro da balada, todo mundo é amigo e se ama. Dentro da balada, você experimenta sentimentos e sensações que nenhum outro lugar lhe dá. Dentro da balada você se realiza como indivíduo e ser humano, porque lá é um lugar de conquistas. Você conquista popularidade, você conquista menino, menina, você conquista prestígio no meio daqueles que estão próximos a você. Só que é um detalhe, eu não sabia disso, que uma balada, ela é como um cardápio à la carte, sempre vem com algo acompanhando, e basicamente é o uso de bebida, cigarro às vezes, e o tal do ficar, do relacionamento casual. E uma vez na Babilônia, Babilônia me conquistou, Babilônia me ganhou, Babilônia se namorou comigo, e eu com ela. E a partir dos 15 anos de idade, eu comecei a me entregar à Babilônia. E sabe, eu não abri mão de uma vida religiosa e cristã. Não pense você que eu deixei de ir para a igreja. Não pense você que eu abandonei os caminhos do Senhor. Não pense você que eu deixei de participar dos cultos familiares dos meus pais. Não. Porque, querido, Babilônia não é totalmente uma oposição direta e arbitrária contra Deus, mas é uma forma de pensar, de viver, onde você ajusta Deus e a sua religião a tudo aquilo que Babilônia oferece. E semana a semana, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estava presente na balada da Babilônia, com bebida, com cigarro e com meninas, com garotas. E o tempo passou. E chegou o momento de prestar o vestibular para fazer teologia. Você vê a loucura da vida de um ser humano? Como que o pecado entorpece, embebedece? Como que o pecado cauteriza? Eu estou falando de alguém que quer ser um pastor, mas que ama a Babilônia. E naquele ano eu fui para o colégio Objetivo fazer cursinho pré-vestibular. Tinha um vestibular, tinha que passar. Estudava redação e estudava todas as outras matérias para me garantir, para me fazer valer na faculdade. E querido, chegou a semana do vestibular. E para me preparar para o vestibular, uma semana antes, eu fui para a Babilônia. Eu fui para a balada. No final de semana eu fui prestar o vestibular. Eu fui abrir as portas para o maior sonho da minha vida. Fiz o vestibular, fiz a redação, fiz a entrevista. Ao tomar o gabarito, eu percebi que praticamente havia gabaritado a prova. Uma professora de redação corrigiu minha redação e falou: olha, no mínimo é 9,5. Não tem erro, não tem ideias truncadas, nada está errado. E eu fui comemorar essa possível aprovação na Babilônia. Na semana que saiu o resultado, mais próximo do sonho, eu fui comemorar na Babilônia. Quarta-feira pela manhã, me dirigi para a frente do computador, e quando apertei o botão para ver a lista, logo fui nos primeiros nomes, os que encabeçavam a lista. Meu nome não estava entre os primeiros, não estava entre os medianos, não estava entre os últimos, não estava entre os excedentes, não estava entre os reprovados. O meu nome simplesmente não apareceu. Sabe, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, Deus não é arbitrário, mas querido, Deus não se permite ser objeto de manipulação e de brincadeira. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos levar Deus de forma leviana. Nós não podemos jogar com Deus, porque em algum momento nós vamos perder. Porque Deus é mais forte, Ele é maior que nós. E naquele dia, o meu mundo caiu e logo desapareceu. O que eu ia responder para minha família? O que responder para minha igreja? O que responder para os meus amigos?
porque no fundo eu sabia, eu tinha certeza que aquilo era juízo e justiça de Deus contra esse amante da Babilônia. Eu sabia que aquilo não poderia ser um erro administrativo, eu sabia que aquilo tinha algo direto a mim, pelo que eu estava vivendo. A quinta-feira chegou e com ela chegou no meu corpo uma febre muito forte. E na sexta-feira, dor no corpo. Sábado pela manhã eu fui como que carregado pela igreja. Eu me lembro que eu entrei pela igreja, os amigos, os irmãos sabiam que eu não tinha passado. E eles me cumprimentavam com um ar de piedade, de dó. O sermão do pastor, sou brasileiro e não desisto nunca. Assisti lá na frente da plataforma. Fui para casa e passei o sábado a tarde inteiro na cama. Sábado à noite o meu corpo doía, a febre estava alta. E eu me lembro, a cor do edredom que me cobria. Parece que está aqui o cheiro do travesseiro. Aquela luz do quarto. E de repente eu comecei a falar com Deus. E fui contando para Ele dos meus pecados lá da infância, que eu já tinha pedido perdão, já haviam sido sepultados lá no tanque batismal, já tinham sido renovados com a ceia do Senhor, e um a um eu fui pedindo perdão a Deus, e Senhor, me perdoa, e traz perdão, e perdoa esse, aquele outro, e de repente eu cheguei no momento atual e presente, e Deus, com o Espírito Santo, assim como Ele está fazendo com você durante essa semana e agora, Ele começou a revelar para mim, que com Babilônia dentro de mim, o céu não podia estar em mim, que apesar, querido, de não estar mais vivendo na Babilônia, a Babilônia estava dentro de mim, e o que Deus queria naquela noite, era arrancar de mim uma confissão de arrependimento, era permitir que meus lábios dissessem, Deus, perdão, me perdoa por essa pobreza, me perdoa por amar aquilo que não me ama, por me entregar aquilo que me abandona, por ceder aquilo que me escraviza, Deus. E eu fiz uma confissão a Deus de arrependimento, de abandono de pecado, e disse, Deus, quem sabe eu nunca estive tão limpo, puro e perdoado como agora, porque não tem mais nada, Deus, o Senhor vê, e se há alguma coisa o Senhor perdoa. E o Senhor sabe, Deus, que o sonho da minha existência é ser um pastor. Eu não me vejo em nada, eu não me vejo em lugar nenhum, senão por detrás de um púlpito. Eu fiz um pedido para Deus, Deus, por que o Senhor não age da seguinte forma? Aproveita essa minha enfermidade, esse meu pesar de alma, e já que eu estou salvo, me traz o descanso, porque eu tenho certeza da minha salvação. Mas se o Senhor me permitir a vida, me permita ser um pastor, traga a mim de volta essa possibilidade, essa chance de ser o teu instrumento nesta terra. Eu terminei a oração em 5 minutos, o meu pai e a minha mãe entraram pelo quarto e me convidaram a sair e dar uma volta. Nós fomos por algumas avenidas, nós fomos um lugar onde os jovens da igreja estavam, voltamos para casa e dormi. Domingo acordei muito bem, muito disposto. Segunda-feira estava normalmente em ordem. Terça-feira pela manhã o telefone toca. Uma voz forte e grossa diz, Marco Antônio? Pois não. Aqui quem fala é o professor Amin Rodô. Eu sou o diretor da faculdade de teologia. Eu preciso de falar com você. Mas professor, eu estou a 200 quilômetros do colégio. Mas eu preciso que você venha aqui. É algo muito especial e do seu interesse. Na quarta-feira, meu pai me levou à faculdade. E antes que eu entrasse na sala, quando o diretor me viu, ele falou, desculpa. Mas desculpa do quê, professor? Olha, desculpa porque aconteceu algo que nós nem sabemos como aconteceu, mas aconteceu. Você foi aprovado no vestibular. Você foi muito bem colocado. Mas a sua prova, ela simplesmente não apareceu em nada, nem no registro de inscrição. Você simplesmente sumiu
do nosso olhar. Mas ontem, numa releitura, numa revisão, você apareceu. E nós vimos que você não tinha sido comunicado sobre a sua aprovação, e por isso nós ligamos. E eu te trouxe aqui e pedi para que você viesse para primeiro pedir desculpa. E para dizer para você que a faculdade está de portas abertas para recebê-lo. E para repararmos esse erro, nós queremos dar a você uma bolsa de 40%. Eu vou pensar, professor. Queridos, as portas se abriram e se escancararam. E eu entrei para o curso. Passei por altos e baixos. E de novo digo, cheguei aqui. Mas sabe, o que me vale é olhar para o meu coração e ver que Babilônia, que um dia me dominou, me escravizou, me prendeu, me fez ficar longe, distante de Deus, ou então que me fizesse ficar perto, mas ao mesmo tempo não do modo completo e feliz. Você me entende? Quando estamos perto de Deus, mas não de modo completo e pleno, aquela Babilônia, ela não está mais aqui, ela não me pertence mais. E querido, quando nós, numa confissão de arrependimento, ou num clamor de socorro, pedimos: Deus, Deus meu, tira a Babilônia de mim, me esvazia do pecado, Deus, me esvazia desse hábito, me esvazia desse desejo, me esvazie dessa corrente. Ah, querido, Deus vai fundo no coração da gente, e Deus remove Babilônia dali. Ele retira porque Ele pode, Ele vence Babilônia. Babilônia se vai, ela é efêmera, ela é passageira. E Deus concede você liberdade sobre tudo e todos, para simplesmente viver uma vida a serviço ao lado dEle, uma vida de entrega, uma vida realizada e plena. A grande verdade é que hoje Deus, Ele já está preparado para nos tirar de Babilônia, mas antes Ele quer retirar a Babilônia de dentro de nós. E nessa noite, eu tenho aqui um apelo para você. Sabe, não acho que é fácil estar aqui onde eu estou e fazer apelo, não é. Eu confesso a você que às vezes a gente teme ficar sozinho aqui na frente. Apesar de saber, querido, que sozinho à frente com Deus, eu estou com todo mundo. Estar junto aí no banco, quem sabe, com todo mundo às vezes é estar sozinho quando eu nego um convite de Deus. Fazer um apelo às vezes não é fácil, porque eu não tenho uma leitura plena da sua mente. Fazer um apelo às vezes não é fácil, porque a gente sabe que a gente está tocando em pontos delicados, coisas assim profundas. É exposição, entrega de uma vida, é a mudança de um rumo, de uma rota. A gente sabe que alguns apelos, eles exigem de você que está assistindo aí, inclusive na sua casa, que você abra mão da sua história, da sua vida. Você vai renunciar ao que você mais ama, gosta e tem. Mas querido, eu tenho aprendido algo, que quando Deus, Ele pede algo, é porque Ele tem sempre algo melhor para nos devolver. Que aquilo que Deus retira de nós, é porque aquilo está obstruindo o todo que Deus tem para você. E nesta noite, livre de qualquer vergonha, livre de qualquer timidez, livre de qualquer medo das implicações, eu convido você, que não aguenta mais conviver com Babilônia no teu coração, eu convido você que não aguenta mais ser escravizado pelo pecado, você que não tem mais prazer na vida por conta de um comportamento seu, você que quer ver-se livre de algo, mas não consegue, e esse algo tem separado você da plenitude de Deus, é para você o convite, para hoje, para nessa noite, você, na presença de Deus, clamar: Deus, tira do meu coração Babilônia, como um cirurgião, abra o meu peito,
rasga o meu coração e retira este tumor maligno que me separa de Ti, Deus. É esse o convite dessa noite, um convite de arrependimento. Deus, eu pequei, eu tenho errado, eu tenho falhado, Deus, eu tenho vivido uma vida desajustada, uma vida não certa e correta, Deus, mas Deus, eu me arrependo e te peço, tira isso do meu peito, do meu coração. Querido, hoje não tem música no final, e não tem a propósito, porque hoje a música é você. Hoje a música que vai ser tocada no apelo é a sua vida. O que vai reger hoje os céus, a louvar e a cantar, é você, o qual o Espírito Santo está falando, Ele está sussurrando. Eu convido você para vir aqui, eu convido você para vir à frente, eu chamo você aqui para nesta noite vir da presença de Deus e dizer: Deus, por favor, retira de mim Babilônia. Pode vir, pode vir. Amém, 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 amém. Deus seja louvado. Amém. 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 Sabe, possivelmente, quase que certo, os anjos, eles se viram agora para Jesus e falam: Deus, por que o Senhor não volta agora? Por que a gente não vai agora, Deus? Olha lá na Igreja do Progresso, eles se renderam, eles se entregaram, eles estão se arrependendo do pecado, eles estão movendo o nosso céu aqui em louvor e festa, Deus. Jesus, por que o Senhor não volta agora, Jesus? Volta, vai buscá-los, vamos acabar com a saudade, vamos acabar de vez com o pecado, Jesus. E aí Jesus fala: filhos, anjos, tudo que acontece ali é muito sincero, mas existem algumas pessoas que elas vão precisar ainda de um passo a mais. Elas ainda precisam de uma entrega mais profunda e íntima. Elas precisam, mais do que um apelo, aceitarem para si. Elas precisam de, nesta noite, definitivamente rumarem a vida delas. Elas precisam definitivamente apontar o caminho que elas querem. Elas precisam, antes de mais nada, pautar para elas, para a família e para o mundo, o que realmente prevalece no coração. São pessoas que precisam, por exemplo, do batismo, da reconsagração completa e definitiva da vida ao lado de Jesus. E queridos, eu tenho um segundo apelo e convite. Há no nosso meio, eu não estou perguntando, eu estou afirmando, porque o Espírito diz, há no nosso meio pessoas que precisam de passar pelo batismo. E é com você que eu estou falando agora. Deus querido, nesta noite Ele te chama a decidir por aquilo que Ele tem falado ao seu coração que você precisa. Eu estou falando para você que o Espírito Santo está falando sobre batismo. Você já veio aqui, você já abriu mão de Babilônia. Deus já está no teu coração, está operando e arrancando isso. Mas filho amado, você que precisa de passar pelo batismo, eu estou falando com você. Deus, nesta noite, Ele está tocando a porta do teu coração, Ele está falando dessa entrega e decisão. E o primeiro ato corajoso de decisão
de realmente fazer valer todo o esforço do céu, é você aceitar esse segundo apelo, que é de vir aqui à frente. Porque para você passar por esse momento, você vai ter que abrir mão de coisas, de situações, de gostos. Inclusive vai ter que passar por cima dessa tensão do vir ou não vir, do aceitar ou rejeitar agora. Mas uma vez que a gente sobe um degrau, diz a palavra inspirada que um outro à nossa frente é construído para subirmos mais, mais e mais. E nesta noite, eu convido você em nome de Jesus, que quer decidir-se pelo batismo, união ao lado de Cristo, a vir aqui, a vir aqui. Nessa hora, eu já não tenho mais medo de estar sozinho aqui, porque você está comigo. Eu não estou apelando ao teu coração, mas à tua razão. E você pode vir aqui. Você pode se achegar aqui. Os céus, a igreja, espera por você aqui. A grande pergunta de Deus não é se você pode, mas é se você quer. E louvado seja o Senhor. E louvado seja o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. E a senhora é muito bem-vinda aqui. E vocês são muito bem-vindos aqui. O sangue de Jesus não é em vão na vida de vocês. Mas, queridos, eu poderia terminar agora, se não fosse Deus falando para mais uma vez falar a você. Eu poderia parar por aqui, 2 almas vieram e cumprir o propósito disso. Mas Deus não me permite terminar agora. Ele pede para que eu fale mais uma vez. Que você deixe tudo. Mas não deixe para amanhã a decisão de hoje. Porque a grande verdade é que quem tem Jesus tem tudo. Escute bem o que eu vou dizer a você. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E quem tem Jesus e tem tudo, não tem nada mais do que quem tem Jesus e não tem nada. Você me entendeu? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E quem tem Jesus e tem tudo, não tem nada mais do que quem tem Jesus e não tem nada. E eu convido você a vir aqui, a se unir a esses presentes do céu. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe você, filho. Eu não sei o que você vai ser, mas eu imagino que Deus, filhinho, tem lindos planos para a sua vida. E quem sabe, você vai ser um pastor. Quem sabe? Amém. Por favor, venha aqui à frente. E é o último convite que eu faço a você. E você sabe que eu estou falando a você, porque o Espírito também está dizendo que é você. Venha aqui à frente. Pastor, eu preciso, pastor, de me preparar. Eu não estou perguntando o que você precisa de fazer. Eu estou perguntando daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém, filha. Amém, Ana Paula. Eu vou terminar. Mas eu estou terminando e o Espírito Santo está falando, faltou você. Senhor nosso Deus, a tua igreja, Pai, ela veio para junto do pastor, ela veio para junto, ó Pai, do lugar onde a palavra é pregada. A sua igreja se mobilizou e reconheceu que não adianta viver Babilônia. O que realmente importa é vivermos com aquele
que não nos tem como perdidos, abandonados e deixados, mas aquele que vem ao nosso encontro e nos resgata. E em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, porque a tua igreja, ela foi contemplada com 4 lindas, preciosas almas. Pai, seria muito bom nós ouvirmos a festa que há no céu agora por cada uma dessas almas. Nós não podemos por enquanto, mas nós te louvamos. Fica apenas uma preocupação com aqueles que ainda não se manifestaram, apesar do Espírito ter se manifestado na vida deles. Eu temo, Pai, como pessoa, indivíduo, que eles se percam, porque parece que em algum momento o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio e nos deixa a vagar pelo nosso caminho, e aí, Senhor Deus, não queremos nem pensar no que pode acontecer. Mas assim como o Senhor nos deu várias chances, dê àqueles também, ó Pai, que por alguma razão o Senhor conhece e respeitamos, não vieram aqui à frente. E que Babilônia de todos nós, nesta noite, perca a sua força, o seu brilho, a sua paixão, a sua glória, e que no nosso coração e na nossa vida haja santidade, pureza, amor e um desejo ardente por estarmos contigo no céu, bom Deus. Ah, Senhor, venha nos buscar. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.